A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou Bruno Horta, você já deve estar sabendo, o nome deve estar aparecendo por aqui. E convido você a curtir a gente nas redes sociais, tanto no X, quanto no Instagram, no Facebook e aqui no canal do YouTube da TV Câmara. Inclusive, aqui no canal do YouTube se encontra a gravação das sessões da Câmara de Macaé, ao vivo e as gravações. O ao vivo, às terças e quartas, 10 horas da manhã, transmitindo direto da Câmara Municipal e aqui nos nossos arquivos todas as sessões, inclusive todas as gravações dos nossos outros podcasts. Hoje você está assistindo Raízes, eu sou o Bruno Horta e estou recebendo hoje aqui o Vitor Vargas. Vitor, obrigado pela sua presença, muito legal ter você aqui, muito bem recomendado, espero aproveitar bastante essa entrevista e eu começo com a pergunta a mais filosófica de todas. Quem é Vitor Vargas? Você falou que ia fazer uma pergunta difícil, né? Sim. Falar sobre a gente é muito difícil. Mas primeiramente quero agradecer o convite, né? Foi pego de surpresa, né? Eu estava esperando por esse convite. É um trabalho muito bem feito por vocês, tanto na Câmara, quanto trazendo um pouco da vida, do cotidiano de outras pessoas que muita gente não tem o tempo para poder e a oportunidade de conhecer, né? Aqui, a vantagem da internet dos podcasts é que a gente consegue conhecer mais pessoas sem sair da nossa casa. Sim. Vocês estão de parabéns pela estrutura. Obrigado, e pelos seus convidados. Obrigado. Bem, falar de Vitor Vargas é difícil falar de nós mesmos, né? Sim. Porque ou a gente vai encher a nossa bola, ou a gente vai pensar nos defeitos que a gente tem e isso pode trazer coisas ruins. Você fica livre para responder do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer uma analogia a uma situação que aconteceu semana passada. Sim. Exatamente quinta-feira passada, uma semana. Logo assim que na semana passada foi uma semana de muitas conquistas, né, para mim. Recebi o título de cidadão macaense na terça-feira, foi um dos títulos mais importantes que eu já recebi. Se não for o mais importante, é um dos títulos mais importantes que eu já recebi na minha vida. Eu tenho centenas de certificados, diplomas, cursos e tal. E esse foi talvez seja o mais importante mesmo, porque basicamente esse ano quase que faz 50% aqui em Macaé, 50% na minha terra natal. De vida, né? De vida, né? A gente estava fazendo essa conta, então faz muito sentido eu ter o coração dividido, né? Dom Pedro II dividiu, né? O senhor botou o coração no Brasil, botou o corpo no Brasil e o coração em Lisboa, né? Isso. E eu acho que a gente fica um pouco meio dividido assim da sua terra natal com a terra que te deu tudo. E Macaé me deu realmente tudo, então eu me senti muito orgulhoso de hoje ser cidadão macaense. Mas aí na quinta-feira, logo em seguida, no sábado, a gente viaja para São Paulo, eu e minha diretora da minha empresa, que é a nossa CEO hoje. Eu sou um fundador, mas hoje eu tenho uma diretora que cuida de todo o grupo. E a gente viajou porque a nossa empresa, a VV Consult, a nossa empresa principal, hoje faz parte do ranking da revista Exame a nível nacional. E é o segundo ano consecutivo, até isso que eu estava tentando postar aqui agora, segundo ano consecutivo, e é um marco importante, porque mostra a robustez da empresa, mas mais do que isso, é um orgulho não só para a gente que faz parte do grupo diretivo, mas de todos os nossos colaboradores que estão e que passaram pela empresa. E também é um marco significativo para a própria cidade, porque é a única empresa que representa a cidade e toda a região norte fluminense e região dos lagos. Dentro desse ranking. É um ranking bem importante, difícil de penetrar, porque tem toda uma estrutura de apresentação de dados e tudo mais. E aí esse ano a gente resolveu participar do evento todo. No ano passado a gente foi só no finalzinho da premiação. Aí como a gente participou do evento todo, teve umas dinâmicas lá. E essa dinâmica dizia que a gente tinha que transformar a nossa empresa numa persona. Se a sua empresa fosse uma pessoa, como que ela seria, o que ela seria. Muito curioso. E é dificílimo fazer isso, porque a característica da pessoa, o gênero, a cor, o que ela faz... Era completo mesmo, não era só personalidade. Não era só personalidade não, completíssimo.
foi uma dinâmica em grupos, o auditório estava muito lotado, então a gente se dividiu entre grupos de 3 pessoas, e não podia ser da mesma empresa, então a minha diretora foi para outra empresa, só que antes dela ir, um olhou para a cara do outro, eu falei assim, não quero ser com falsa modéstia e tudo mais, ser arrogante, mas eu acho que a Viveiro Construtos tem a minha cara mesmo. Ela virou para mim, Vitor, não pensei em outra pessoa não, é só a cara mesmo. E aí eu comecei a pensar, o que eu sou para a minha empresa ser a minha cara. Então eu acho que é uma pessoa que sofreu muito na vida, né? Apanhou muito, muitas das vezes sozinho, né? Teve que apanhou, caiu, levantou, apanhou, caiu, levantou. Criei muita resiliência e muita cobrança interna também, por conta dessas quedas, por conta de ter errado, e nisso de ter errado, identificado o erro, crescido com ele. Então essa cobrança interna que eu sempre fiz, até vamos botar aqui até os 40 anos de idade, que agora eu já estou me cobrando muito menos. Eu acabei transferindo isso para a empresa. Então eu sinto que a empresa hoje ela é autossuficiente, ela é um ecossistema completamente robusto, mas que se autorregula, que trabalha na meritocracia, que busca a meritocracia. Então eu vejo que o Vitor é isso, né? Um cara que busca, não aceita fazer, se pode fazer o melhor, ele vai fazer o melhor. Ele não aceita fazer o meio termo, né? Ele entendeu que o meio termo é medíocre. Então eu não aceito ser medíocre. E a primeira vez que eu tomei a primeira porrada na minha vida, quando eu fui demitido como estagiário, justamente porque eu fui entregar um manual meia boca, eu fiquei da hora que eu cheguei em casa até o dia seguinte trancado dentro do quarto, sentindo aquele sentimento, porque daquele dia em diante eu nunca mais sentiria aquele sentimento. Então se alguma coisa acontecesse no meu caminho, perdesse alguma coisa, errasse, eu teria certeza que eu errei tentando o melhor, né? Tem uma frase da Sr. Rodrigo que eu carrego para a vida toda, que é azar dos fatos, tentamos tudo. Ou seja, o importante é que você tenha tudo e se dedique, dê o seu sonho, errou, deu coisa errada? Infelizmente acontece, mas dormir com a cabeça tranquila, sabendo que você tentou e deu o seu melhor, é muito importante. Então eu sou esse cara, um cara que ao mesmo tempo que é um bom amigo, que bebe, mas que treina, que cuida do seu corpo, é um cara que fala de todos os assuntos, numa roda de conversa, que brinca como quinta série, mas fala sério na frente de um auditório para mais de 500 pessoas, 1000 pessoas. Então, essa metamorfose ambulante, que ouve música eletrônica e ouve música clássica. Bacana. Eu gosto de tudo. Então, sou um pouco de tudo e gosto de experimentar um pouco de tudo também. Resposta bacana é que você colocou a empresa quase como um organismo vivo, fazendo parte do seu próprio corpo, assim, personificou, como você colocou no início. Gostei muito da descrição, muito interessante. Foi bem diferente do que eu estou ouvindo em outros convidados que vêm aqui. Gostei bastante. E me dá a possibilidade de explorar, fazer um monte de pergunta. Então, eu vou tentar seguir uma linha do tempo aqui com você. Você recentemente recebeu o título de cidadão macaense. Parabéns. Foi uma homenagem do vereador professor Michel. Parabéns pelo título. Obrigado, professor Michel. Eu ainda não tenho, tá? Não tenho. Tá, fica a dica. Comece a cobrar. Eu comecei a cobrar faz tempo. É mesmo? Né? Toda vez que eu ajudava algum candidato, eu só vou querer uma coisinha, que na hora que tiver a possibilidade de me dar um título de cidadão, é a única coisa que eu pedi essa vida toda, de ir trabalhando assim na política, apoiando, fazendo plano de governo e tal. A única coisa que eu pedi nessa vida, eu nunca pedi um dinheiro, sempre fiz por amor, porque eu amo o meu país, amo a política, faço por amor. Eu posso provar, para quem eu já fiz plano de governo, quem já conversou comigo, quem já foi no meu escritório para pensar no plano de uma estratégia de marketing, de campanha, sabe o que eu estou falando. Eu nunca pedi um centavo. Faço porque se eu tenho uma afinidade com você, e você tem uma proposta boa para o meu município, para o meu estado, para o meu país, eu vou te apoiar, porque eu entendo que isso vai ajudar muito mais gente do que ficar olhando só para o seu próprio umbigo. Vitor, eu gosto muito de política também, então a gente vai chegar nesse assunto um pouquinho mais na frente. Mas antes, como você se tornou macaense recentemente, lógico, todo mundo sabe que você não nasceu em Macaé. Você nasceu em? Bairro Piabetá, cidade de Magé. Quando é que você chega em Macaé? 6 de março de 2006. E por quê? Então, pouca gente sabe sobre isso. Eu, na verdade, quando eu tinha uns 15 anos de idade,
eu vi um programa, foi um programa especial do Globo Repórter. Não sei se existe ainda. Existe, né? Um programa especial do Globo Repórter que nesse programa especial falava de Macaé. Como que Macaé cresceu, como veio a indústria do petróleo para cá, Petrobras, isso quando eu tinha uns 15 anos de idade. A gente está falando isso no meio da década de 90 ali. E, de fato, Macaé estava crescendo a olhos vistos, né? Faltava emprego, faltava trabalhador na cidade. Sim. Com pleno emprego. E eu fiquei imaginando, como eu sou de uma cidade, a Baixada Fluminense, uma cidade que não tem tantas oportunidades assim, de grande porte para crescer, ganhar notoriedade na sua vida, né? Seja a nível nacional, local, estadual ou nacional. Eu via que Pembetária talvez eu não tivesse isso já com 15 anos de idade. Naquela época eu já trabalhava, já estudava, tinha meus negócios, fazia meu negócio, eu já era empreendedor na época. E aí eu vi essa reportagem e falei, acho que ali tem um lugar bom para eu criar uma base, né? Porque ele vai me dar oportunidade para crescer, para me dar acesso a grandes empresas, muito conhecimento. E eu botei ainda como meta, eu falei, um dia eu vou trabalhar em Macaé. Eu tinha 15 anos de idade. Já tinha essa visão que Macaé era uma terra de oportunidades. De oportunidade, que estava muito próximo de mim. Não precisaria ir para outro país ou para outra cidade. Eu poderia visitar minha família ainda, estaria muito próximo. E eu achava assim, que bom que ainda tem. Até lá acho que ainda vai ter oportunidade para mim. E aí, em 2005, final de 2005, pinta a primeira oportunidade para mim. Engraçado que eu estava até preparando esse discurso um dia da Cidadão Macaense, porque achei que a gente tinha que falar alguma coisa. E na hora é muita gente, não tem como. Então já estou preparado para falar sobre isso, né? Aí, no meado de 2005, eu recebo a oportunidade para vir para Macaé, uma oportunidade para trabalhar como terceirizado. Eu tinha, na verdade, eu tinha até esquecido isso. Eu tinha feito um concurso para a Petrobras, um pouco antes, na época que eu entrei na faculdade, que era para nível superior. Só que eu fiz por fazer, já estava na onda de fazer concursos, né? E fiquei bem colocado, teoricamente eu teria entrado, só que eu fiz um curso para nível superior e tinha acabado de entrar na faculdade. Você não tinha completado ainda? Nem tinha começado. Aí depois passou, estava no final da faculdade, 2005, da minha primeira faculdade, eu tenho 3 formações, nessa época de TI. E em 2005 eu já tinha uma projeção nacional, né, na minha área, que era gestão de projetos, planejamento. Então eu já dava palestra no Brasil todo, já tinha alguns artigos escritos, ainda não tinha livro, mas tinha muito artigo, muita palestra ministrada. E aí vem a primeira oportunidade. Me acharam por conta de eu já ser conhecido, e por acaso era uma empresa de uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que o meu, então fazia muito sentido naquela época. Passei por tudo. Na hora que era para entregar o diploma, para qualificar para a vaga, né? Eu não tinha um diploma ainda, estava no último semestre. Aí foi a primeira frustração que eu tive para vir para Macaé. Não teve jeito? Não teve jeito. Era obrigatório ser formado, né? E eu estava só entregando TCC já. Então, mas de qualquer maneira tinha que esperar fazer a apresentação do TCC, homologar e tal. E aí quando chega dezembro, faço a apresentação do TCC e chego peço à diretora para tentar colar o grau o mais rápido possível. Ela coloca para eu colar o grau junto com o pessoal de direito. Uma outra turma, só para eu poder colar de alguma forma, colei. Aí na semana seguinte eu ligo para essa mesma empresa. Falei, vocês ainda estão com aquela vaga em aberta? Agora eu já colei o grau, já tenho certificado e tudo aqui, a declaração. Ainda está em aberto, Vitor. Aí eu falei, pô, que bom então vamos seguir. Aí seguimos, vim aqui, aí já tinha o local para onde eu ia. Aí vinha, na época a Petrobras entrevistava os candidatos, hoje isso é até ilegal, mas na época entrevistava. E aí eu tinha que vir aqui para fazer uma entrevista com o gerente da área. É o fato curioso, né? Aquilo que eu falei logo no início, né? A gente sofre para depois conseguir colher os frutos. Sempre. E aí eu vim para Macaé junto com um comboio de várias pessoas que também estavam num contrato novo, muito bom esse contrato. No meio do caminho, a recrutadora da empresa lembrou que num outro contrato deles tinha uma vaga que eles não conseguiam preencher, porque o gerente não gostava de ninguém que eles apresentavam. Só que se você não apresenta ninguém, você pode tomar multa, né? Porque está com o cargo de conhecido, com a área de conhecida. Aí ela virou dentro do carro e falou, pessoal, vou fazer o seguinte, vou passar numa outra gerência antes,
para vocês fazerem uma entrevista, mas não é para lá que vocês vão não. Vocês vão para um outro contrato novo, contrato bom pra caramba do ponto de vista salarial. Fui lá, foi eu mais 3. E aí quando chegou lá, eu tenho uma mania de, como eu falei, eu tenho uma mania de não fazer nada meia boca. Eu sabia que eu não ia ficar lá, mas também não ia fazer uma entrevista meia boca. De qualquer jeito, né? Não ia fazer. Então eu procurei conhecer o que era a área, deixei os primeiros irem. Aí tinha um funcionário dessa empresa que estava nesse contrato, Fábio Gabiru. Eu lembro o nome dele. Gente boa, me ensinou muita coisa também. Apesar de que já estava com a cabeça no outro contrato. E aí eu comecei a conversar com ele, o que vocês fazem aqui? Eu comecei a fazer muita analogia do que eles faziam lá, que era a área de interligação submarina na Petrobras. Então eu comecei a fazer muita correlação do que eles faziam lá com o que eu fazia na antiga empresa, que também era uma empresa de lançamento de dutos, que eu trabalhava para sair para vir para cá. E aí eu comecei a fazer essa correlação na cabeça. Quando entrou a minha hora de fazer entrevista com o cara, a gente conversou muito tempo. Aí eu falei do que eu fazia, a correlação que tinha uma empresa com a outra e tal. Então não estava tão cru assim. Sei que eu entro, dei um elevador, o telefone dessa recrutadora toca. Aí Quero ele. Se por um lado se sente importante, lisonjeado, por outro lado me ferrou, porque eu deixei de ganhar 3 vezes ou 4 vezes mais. E você escolheu ficar? Não tinha outro jeito, a empresa tinha dificuldade de fechar essa vaga e eu também não tinha a certeza da questão dos valores, que era tão diferente ainda. Só fui descobrir isso um pouco tempo depois. Sim. Mas tinha dificuldade, então eu falei, entre o que eu vou ver, o que pode acontecer lá, vou garantir isso aqui. E meio que a empresa não deu nem muita alternativa para mim, porque como essa vaga estava muito difícil de ser fechada, eu falei, Vitor, vou te deixar aqui nessa vaga. E assim que pintar uma oportunidade no outro contrato, a gente conseguir substituir você, assim como eles estavam fazendo com o Fábio Gabiru, a gente vai te colocar lá. E aí é que tá, eu vim para Macaé para ganhar basicamente a mesma coisa que eu ganhava no Rio, só que com uma diferença. No Rio eu morava com meus pais, tinha os carros... Tudo zerado. Tudo zerado, ia começar do zero. Então eu vim só como carro que eu tinha na época e as roupas jogadas dentro do carro. Meu pai ainda falou, você não vai durar nem 3 meses lá, vai voltar. Isso 2006. 2006, março de 2006. Macaé em 2006 era uma cidade realmente de grandes oportunidades. O mundo passava por Macaé em 2006. Sim. E você entra numa prestadora de serviço da Petrobras. Mas todo mundo hoje já sabe que você é dono de uma grande empresa. A VV Holding Consult, ou só com VV Consult. Uma grande consultoria, deve ser conhecida no país inteiro. Como aconteceu essa transição de sair de uma terceirizada para ter o seu próprio empreendimento e ter grande sucesso? Como isso acontece? Então, isso acontece há 15 anos atrás, mas antes disso, a ideia acontece nessa experiência que eu tive dentro da Petrobras. Aí, só contextualizando, eu fui morar em Rio das Ostras na época, numa kitnet, dormindo no chão, literalmente, durante 6 meses, até que eu acabei assumindo uma função nova dentro dessa gerência da Petrobras, e eles me realocaram em um outro contrato, e nessa rescisão contratual foi quando eu pude comprar a cama, o guarda-roupa. As pessoas naquela época moravam em Rio das Ostras, porque Macaé imobiliário era um mercado muito caríssimo. Inflacionado. A gente vivia nesse trânsito absurdo, era 1h30 de trânsito, aí eu aproveitava para fazer curso aqui em Macaé, em vez de ficar parado no trânsito, eu fazia MBA, fazia curso, fazia jiu-jitsu, porque era no mesmo tempo que eu ficava parado no trânsito, eu fazia alguma coisa aqui. Quando eu saía, já não tinha mais o trânsito, eu chegava praticamente na mesma hora. Sim. E aí, então, eu continuo, fico nessa gerência, assumo outra responsabilidade, depois eu vou para o tal do contrato, um tempo depois. E aí essa mudança de contratos e a forma como a gente era tratado dentro da Petrobras como terceirizado, não pela própria Petrobras, a Petrobras tem os terceirizados com um grande apoio para suas operações e seu dia a dia, mas pela própria empresa. Muitas das vezes ela é uma empresa recrutadora, nem o know-how dela, ela não tem nenhum modus operandi. Ela contrata desde do jardineiro, paisagista, segurança, até o engenheiro, administrador, contrata de tudo. Então não tem um caminho. Ela não tem um nicho específico. Não tem um nicho específico. Então trata todo mundo igual, pelo número, cada um é só um número, um cifrão. E eu via que dava para fazer melhor. Se você não pensar só no dinheiro o tempo todo, é claro que tem que pensar no dinheiro, tem que ter o lucro e tudo mais, mas se você não pensar só no dinheiro, você consegue entregar alguma coisa de mais valor para o seu colaborador e ele ter mais pertencimento pelaquela empresa. E aí eu falo, um dia eu vou ter uma empresa de terceirização de serviço, vou fazer o que essas empresas não fazem.
E aí eu conversava com outros amigos terceirizados, a minha ideia e tudo mais. Eles achavam meio louco, que era quase impossível competir, que é um mercado muito difícil, porque eram realmente gigantes empresas só que pegavam esses contratos grandes, né? Não sei se pode falar o nome aqui. Pode, sem problema. Na época a gente tinha Manchester, Personal, Parceria, eram de grandes empresas assim que passaram por aqui, hoje nem existem mais, né? Ficaram, ganharam um dinheirinho, quebraram, deixaram muita gente sem receber e foram embora. Porque tanto não tem amor pela empresa, quanto não tem carinho pelos colaboradores. Então, foi um dia eu vou ter uma empresa desse sentido. Quando eu resolvo sair da Petrobras e explorar novos caminhos, eu vou para Foz do Iguaçu ser gerente de Itaipu. Nessa época eu já tinha mais notoriedade ainda na gestão de projetos e eu tinha... Não, o livro vem depois. Mas eu já tinha preparado uma metodologia, uma sistemática de gestão de grandes projetos, onde eu sabia, onde aquela metodologia, ou melhor dizendo, aquela sistemática, se aplicada em qualquer empresa, eu acredito que dava para aumentar a produção da empresa, o faturamento da empresa e a empresa dar o próximo passo. Material técnico produzido por você. Por mim. Toda a sistemática de gestão de grandes projetos e empresarial. Eu falei, cara, isso aqui é um produto que dá para vender. E talvez seja um produto de porta de entrada no mercado para ganhar robustez, ganhar dinheiro, porque eu só tinha meu salário na época. Então era a forma de eu ganhar dinheiro, entregando aquilo ali para pequenas e médias empresas, e aí ganhando musculatura e tal, e aos pouquinhos crescendo. Vou para Foz do Iguaçu, acaba sendo uma jornada ineficiente, eu acabo voltando com 2 meses para cá, e aí eu fico naquele dilema, eu volto para Petrobras, que as portas estavam abertas para mim ainda, ou eu tento empreender. E nisso tinha realmente as 2 oportunidades abertas. Tinha continuar onde eu já tinha uma zona de conforto, que era a Petrobras, ou abrir uma empresa para prestar serviço para um cliente que eu ainda nem sabia quem era ainda. E aí eu optei por abrir a empresa. É aí que nasce a Viver Consultoria. Aí nasce a Viver Consultoria, que na verdade no início nasce como Vitor Vargas Consultoria Empresarial. Porque eu também precisava, a forma de poder se apresentar para o mundo, meu nome era vendido. Uma grife. Era uma grife, né? Então, eu tive que botar meu nome no início, minha cara, porque o meu cartão de visita era meu rosto mesmo, literalmente. Todo mundo achava engraçado aquilo, porque meu rosto estava em tudo e tal, muitos artigos, até hoje se botar no Google aparece muita coisa escrita por mim. E aí eu faço com essa ideia, meu objetivo principal era trabalhar com pequenas e médias empresas, só que passou anos e eu nunca consegui fazer isso. Meu primeiro cliente, quando eu abri a empresa, eu tinha ou trabalhar com uma reforma de um navio, a P-54, acho que estava no Rio, a reforma, o comissionamento dela, ou um outro cliente em São Paulo. E eu optei por esse cliente em São Paulo. Quando eu cheguei lá, assinei o contrato, descobri que o projeto era no Peru, no norte do Peru. Caramba! Aí o primeiro projeto meu, Norte Peru, para trabalhar para a Vale. Aí depois da Vale veio o B2W, que é o conglomerado americano de Shoptime, quando eles bombavam na internet. Mas nisso a VV já existe, como empresa. Como empresa, e eu estou indo como VV como empresa, como Vitor Vargas Consultoria Empresarial. Só que era eu sozinho. Né? Mas eu sempre vendia como uma empresa. Né? Aí nesse meio do caminho, eu começo a fazer muitos treinamentos em company, que eu tinha vários treinamentos, que já dava aula também nessa época, dava aula em pós-graduação no Brasil todo. Então montei vários treinamentos e fui fazendo muito network, quando eu recebo um novo convite para voltar para Macaé. Nisso eu era casado e minha primeira esposa morava aqui ainda, eu ficava indo e voltando direto, né? Eu recebo uma proposta para aplicar essa metodologia numa parada de produção de um FPSO aqui em Macaé. Eu falei, cara, eu sei o que é uma parada de produção programada. É um dos projetos mais complexos da indústria, seja onde for. E alto mar, então, nem se fala. É um desafio gigantesco. Realmente deu um frio na barriga. Mas era uma grande oportunidade, né? Mas também é uma excelente oportunidade. E aí eu chego, assino um contrato e vamos embora. Me localiza. Que ano é isso? Aí a gente já está falando. Puxar de cabeça, porque difícil. Às vezes é muita coisa que acontece. Deve ser 2012 aí. Mas já passou de 2010, estamos em 2012. Sim, porque a empresa ela é aberta em 2009, então mais ou menos 2-3 anos de fundação foi quando eu pego... Um grande desafio em Macaé. Esse desafio em Macaé. Você falou no início, a empresa é registrada em Macaé, o CNPJ é macaense? Então, já fui magéense. Quando eu abri de fato, ela ficou durante 1 ano em Magé,
Só que o contador, na época, não sabia lidar com meus clientes, e aí eu acabei pagando muito tempo de deputação, e aí eu transfiro a empresa para Macaé e começo a usar os contadores daqui. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas 2012, você ainda tem um boom de petróleo acontecendo, nós estamos às vésperas de uma crise. Bem próximo, mas ainda não estava, não. Quando a crise chega, como é que a consultoria consegue sobreviver? Então, aí eu acabo fazendo esse projeto se transforma no grande case mundial. Eu faço, na verdade, com medo de fazer a parada logo de cara, eu entrego para esse cliente, na época, a interligação submarina de um poço, testando a minha metodologia, de graça. Porque eu queria testar ela, eu já tinha testado ela na mineração, na empresa de TI, dentro de algumas empresas, mas nunca tinha testado no offshore num projeto tão complexo. Porque aí eu falo com o cliente, eu sei que você tem uma interligação de um poço aqui. Deixa eu tocar essa interligação usando a metodologia, eu vou dar de graça. Em paralelo, eu estou fazendo o planejamento da parada. Tá bom? Tá bom. Porque na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que testar de alguma forma isso no offshore. E no pior dos mundos, se der tudo errado na minha metodologia, eu vou pelo que eu conheço. Eu vivi a minha vida toda interligação. Vai pela prática. Vou para a prática, eu já conhecia tudo sobre interligação submarina, porque eu vim da interligação submarina, né? Mas se mostrou muito eficiente a metodologia. Então, a gente entregou o poço produzindo com quase um dia de antecedência. E chamou a atenção de todo mundo. Falei, agora dá para fazer a parada, estou mais seguro. E aí fizemos a parada e entregamos com um dia e meio de antecedência a parada, o que era algo extremamente inédito. Na época, não se discutia quanto tempo menos você fazia uma parada, mas sim quanto tempo a mais você vai fazer. Aí tinha gente que se orgulhava porque só atrasou 30 dias. Caramba. Tinha gente que se orgulhava porque só atrasou 40 dias. Tinha gente que se orgulhava, eu consegui 25 dias de atraso só. Era uma vitória. Era uma vitória. E de repente chega eu faço 100% do nada, 100% do escopo, abaixo do orçamento, sem acidente e com um dia e meio de antecedência, todo mundo milhou para cá e aí começou a bombar. Todo mundo queria que eu fizesse as paradas de produção. Então, mesmo durante a crise, o petróleo ainda continuou produzindo e eu continuei fazendo as paradas de produção programada. E aí, durante a crise, a primeira crise, né, foi quando eu também foi quando eu transformei a Viver Consult numa holding e aí eu começo a adquirir outras empresas, porque o meu sonho nunca tinha sido atingido de trabalhar com pequenas e médias empresas. Porque a pequeno e médio empreendedor, ele, muitas vezes ele está sufocado, ele não consegue mais ver o caminho e a direção. Então, ele pode até saber que você pode ajudar demais ele, mas ele não consegue ver isso ou não tem dinheiro suficiente para te contratar. E aí, vendo isso, eu falei, eu não posso esperar que os clientes venham até mim. Eu vou atrás deles, se eles quiserem vender a empresa, eu tenho confiança que a minha metodologia é boa, vou comprar, aplico, aumento o valor da empresa e revendo. E vendo ela positivamente e aumento o valuation dela. E fiz isso por muito tempo, em paralelo fazendo as paradas de produção. Um determinado momento eu começo a perceber que eu já tinha musculatura, força, caixa, fluxo de caixa suficiente para começar a entrar na briga de terceirização de mão de obra, apoio técnico, né, apoio administrativo. E aí eu começo aos pouquinhos a participar de licitações, aí pinta uma oportunidade de contratar uma pessoa dentro da minha empresa para atender esse cliente. Aí eu já começo a saber como que é contratar pessoas, como é que é a documentação que precisa. Está entrando num outro mundo. Eu começo a ganhar musculatura através disso daí, porque até então eu só sabia emitir nota, entregar para o cliente, mandar para o contador, pagar os tributos e o dinheiro entrando na conta. Mas sempre pensando com o viés de empresário, né? Que o dinheiro que entra na conta não é meu, é da empresa, o meu dinheiro só prolabore. Então ia criando uma caixa, uma musculatura muito forte. Ao mesmo tempo, eu comecei a notar, pelo fato de não ter patenteado a minha sistemática, e nem fico triste com isso, até tentei, mas não fico triste com isso, a maioria das empresas já estava usando essa sistemática por conta própria. Isso que eu ia te perguntar, porque pode ter alguma dúvida para as pessoas que estão assistindo, Vitor. Uma gerência de projetos, você explicou para a gente que você aplicou ela em vários setores. O que é uma gerência de projeto? Dá essa aula para a gente. Por que ele pode ser usado em vários setores da economia, setor público, privado? O que é uma gestão de projetos? Então, primeiro temos que saber o que é um projeto. O projeto é qualquer esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Qualquer que seja. Então, um projeto pode ser um projeto de viagem, pode ser um projeto de casamento,
projeto de abrir uma empresa, projeto de uma casa, tudo pode ser. Então, contanto que seja um esforço temporário, ou seja, ele tem um começo, meio e fim, e vai sempre produzir um resultado único e exclusivo. Por que único e exclusivo? Porque se for um resultado repetitivo, deixa de ser um projeto para ser um processo. Então, o que é a gestão do projeto? É gerir isso daí. Então, vamos pensar numa coisa mais simples, uma viagem. Meu projeto de viajar para a Tanzânia. Então, eu vou ter que analisar riscos de ir para lá, analisar custos, planejamento, aquisições, compra de passagem, hotel, hospedagem, transporte, alimentação, o escopo, o que eu vou fazer lá, quais lugares eu vou visitar, os riscos que podem ser ameaças de oportunidade. Quais são as ameaças? Não ter o visto, não ter vacina. Quais são as oportunidades? Dali eu posso talvez ir para tal país se eu pegar uma promoção boa. Então a gente faz, isso é gerir projeto. O projeto de viagem para a Tanzânia é o mesmo projeto de viagem para Tóquio ou para Arraial do Cabo. Porque aí cada instituto, você tem algumas instituições a nível mundial que têm os seus métodos de fazer. Hoje a gente vê gestão ágil na TI, em alguns outros lugares, mas você tem o PMI, que é o instituto maior no mundo hoje, que entrega o PMBOK, que é um guia de boas práticas, onde você vai tirando de lá o que você precisa para fazer o seu projeto. Aí tem o Price, tem FEL, tem vários outros institutos e metodologias para seguir. Eu observando que tinha um universo enorme de institutos e metodologias, o que eu fiz? Estudei cada uma delas e extraí aquilo que eu achava mais conveniente para o nosso dia a dia e que pudesse atender melhor, ser mais objetivo e não tão engessado. Então, tirei muita coisa, a cultura da teoria das restrições de Hélio Goldert, que fala sobre gestão holística de projetos. Então, a alma da minha sistemática é essa. Aí tem um pouco de FEL, que FEL é a separação por portões. Então, eu faço o projeto conceitual da minha viagem. Primeiro é escrever o que eu vou querer fazer. Depois do projeto básico, começo a desenhar a viagem, para onde eu vou, quais são um detalhamento, qual o tipo do avião, para onde eu vou fazer escala. E vem o executivo, que é quando eu vou desenhar de fato, comprar passagem, comprar hospedagem, transporte, alimentação, fazer reserva de caixa para gastar em dólar lá, se for o caso. Vitor, assim, a gente escuta muita história de que o empreendedor não tem sucesso, não dá sorte, ele não consegue desenvolver o projeto dele. É falta de método? Muitas das vezes é falta de método. Você pegou um período de crise aqui em Macaé. O que acontecia em Macaé com esses projetos? Por que alguns davam certo e outros não davam certo? Trazendo aqui para a nossa terra. Muito acontece pelo fato de perder muito talento nesse período, porque começou aquele monte de demissões. Houve uma estratégia, no meu ponto de vista, errado da Petrobras. Na época eu bati muito de frente. Naquela época eu já fazia parte da Associação Industrial de Macaé, fazia parte da Rede Petro. Então a gente tinha muitas reuniões com a Petrobras e algumas autoridades. E aí eu vi um movimento da Petrobras em acabar com as pequenas empresas, pequenos contratos, e juntar pequenos contratos em contratos médios e grandes, onde só empresas grandes poderiam pegar. E nisso você acaba perdendo muito estoque de conhecimento. Porque uma empresa, se você precisava de 10 empresas com 100 pessoas em cada uma dessas empresas, ou seja, 1.000, para tocar vários projetos, e você consolida tudo em um grande contrato, não significa que a nova empresa é grande, vai absorver esses 1.000 profissionais que estão aqui de 10 empresas. Muitas vezes ela vai absorver 50% disso, no máximo 60%. Ela vai conseguir, como está tudo junto, ela vai conseguir otimizar recurso, que, entre aspas, é botar mais trabalho, ter mais lucro. Ter mais lucro, você vai fazer o trabalho de 2, de 3, muitas das vezes, e aqueles 60 profissionais, 50 profissionais ou 40 profissionais que não migraram para o novo contrato, estão lá na rua, ou vão embora da cidade, ou em muitos casos vão até para o crime, como aconteceu naquela época, aumentou a violência. Aí você acaba tendo dificuldade na rede pública, porque esse profissional deixa de ter plano de saúde, sobrecarrega o sistema público, etc. Então, primeiro começa da grande motivadora, a mãe de todas elas, de ter uma decisão errada, e aí perde muito valor ali de conhecimento. E depois disso, de fato, o brasileiro ele vai muito empurrando com a barriga e vai tocando. Ele não para antes de pensar. Fazer o que eu fiz de começar a ganhar primeiro, levar quase 10 anos, 8 anos por aí, para ganhar musculatura para chegar ao ponto de fornecer mão de obra de qualidade. Né? Trabalhando sozinho os primeiros 4, 5 anos praticamente,
começa a colocar pessoas para trabalhar, empresas para prestar serviço para mim, e aí depois vai ganhando musculatura. Aí nisso abre um novo segmento dentro da empresa, ganha mais conhecimento, vai ganhando network regional, nacional, e aí sim, chega um momento agora eu posso dar o próximo passo. Aí tem gente que já abre com esse objetivo, vou abrir uma empresa, vou fornecer mão de obra, mas tem uma infinidade de coisas que você precisa saber antes de fazer. Então, falta no brasileiro isso daí, um pouco de humildade, às vezes, reconhecer que você ainda não está na hora e preparado para aquilo, e paciência, né? Acaba se atropelando, havia uma oportunidade enorme, estão me pedindo aqui 10 pessoas, vou abrir uma empresa, vou fornecer 10 pessoas para essa empresa. Mas aí depois não sabe qual os seus números, o quanto paga de imposto. É um profissional alocado, o salário dele vezes 2, praticamente, 2,3, 2,5, 2,8, dependendo. Se ele ganha 1.000, esse funcionário custa para a empresa pelo menos 2.300, 2.500. E às vezes o cara abre a empresa e não tem esse conhecimento. E aí teve muita motivação política em alguns casos ali nos projetos que eram selecionados, muitos projetos foram cancelados de fato, né? Aqui na Bacia de Campos, focando no pré-sal, focando na Bacia de Santos, e isso fez a cidade perder muitas oportunidades na época. Eu fui um grande defensor, eu dou muita entrevista para a Record, para a TV, para o Bandeirantes às vezes, e nas reuniões eu falava para os políticos nossos que representavam a gente, a gente não tem que pensar sempre na perfuração. A perfuração é um projeto, você vai lá, perfura o poço, acabou. O que faz movimentar o dinheiro é o processo, recorrência, ou seja, é a produção e não a perfuração. E Macaé tem tudo para isso, e a gente tem espaço para crescer mais. Eu falava para os políticos, vocês têm que ir para fora, participar das feiras lá fora, levar Macaé, vender Macaé para o mundo. Né? E paralelo a isso, cobrar da Petrobras que ela desfaça dos seus campos que ela não tem mais interesse, que ela venda, porque tem empresas interessadas em comprar esses campos maduros, e aí vai fazer esse dinheiro movimentar. Então foi um trabalho pesado aí para convencer as pessoas da importância de fazer isso, da importância de vender Macaé e mostrar que a vocação dela não é só perfuração, e sim produzir, a produção. 2 pontos que a gente não pode deixar de falar aqui, até porque a gente gosta, que é política, dentro do nosso contexto e também da sua empresa, e eu preciso tocar nesses 2 pontos, claro, antes da gente chegar no final da entrevista. Então, vamos começar da sua empresa, vamos começar por política, depois a gente fecha com a sua empresa de forma mais geral. O que os projetos políticos, independente de partido ou de governante, atrapalham ou ajudam o empresário que faz o serviço público e também atua na iniciativa privada? Como é que a gente tem observado nesses últimos anos para cá a ação política influenciando na ação empresarial? Ela tem ajudado, ela tem prejudicado? Eu queria saber um pouco da sua análise sobre isso. Então, a gente infelizmente, o Brasil e a região, mas principalmente o Brasil, vive momentos cíclicos, né? Tem momentos de expansionista, tem momentos que focam muito na expansão de negócios, geração de negócios, criar ambiente para negócios, e depois tem momentos contracionistas, que é arrecadação, criação de imposto e tudo mais. E aí o empresário fica nessa gangorra. Uma hora ele consegue crédito, fazer negócio, comprar, contratar, expandir, e tem hora que ele tem que segurar tudo porque o crédito está difícil, está mais caro, tem novos impostos sendo criados. Então, infelizmente, empreender no Brasil é extremamente difícil. Por isso que o Sebrae tem uma estatística que praticamente 80% das empresas fecham até o 5º ano. Né? Então, o modelo ideal, infelizmente, o Brasil nunca alcançou e talvez não vai alcançar tão cedo. É um modelo com países evoluídos como os Estados Unidos, Inglaterra, França, de empreender e de fazer negócios. Isso eu acho que o Brasil nunca vai alcançar. Porque, infelizmente, aquela história de mais Brasil, menos Brasília, infelizmente isso nunca aconteceu. Né? Por mais que tenham tentado, mas nunca aconteceu. Mas eu vou dar um exemplo do momento atual. No momento atual, você tem um governo que está criando um imposto a cada mês. Arrecadando um imposto ou um tributo a cada mês. Isso para o empresário é destruidor. Porque, vou dar um exemplo do IOF, que foi uma coisa que eu bati muito. Infelizmente, caiu alguma coisa e tal. Eu também tenho um podcast, né, que é o Você Pode Mais, que é a cada 15 dias, e nele eu falo, tem um programa de rádio também, e sou colunista de uma revista. Então, estou sempre escrevendo sobre essas coisas e os impactos disso.
na nossa vida. Mas o IOF, por exemplo, saiu de 0,38 foi para 0,98, não chegou nem a 1%. Você olha assim e fala, mudança boba, não chegou nem a 1%. Mas imagina que esse cara que pagava 0,38, ele pagava R$1 milhão por 0,38 de IOF. Era 1 milhão que ele pagava todo mês, já tinha lá nos faturamentos dele e tal. Ele, como saiu de 1,38 foi para 1,98, a gente está dizendo que triplicou esse valor. Então ele vai deixar de pagar 1 milhão, vai pagar 3 milhões de tributo. De uma hora para outra. Ninguém está preparado para isso. Então, por isso, a política acaba atrapalhando de fato. Quando ela quer ajudar, ela ajuda muito. Criando ambiente para poder regulatório, para poder trabalhar, claro, seguro. E isso a polícia pode ajudar e deve ajudar e tem ajudado. Aqui em Macaé, principalmente, a gente viu, uma das coisas que eu falava com o Elbert, era que eu falava com ele, cara, é inadmissível Macaé não fazer parte da substituição tributária, que é a antiga Lei Rosinha. É a única cidade, toda a região que não faz parte. Porque a gente sabe da birra que tinha o garotinho com a cidade, né? E felizmente ele colocou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Macaé perdeu a oportunidade, numa das minhas empresas, que é a Med Group, de eu ser representante, fazer a operação logística do maior laboratório da América Latina, que é a AMS. Eles vieram aqui, me fizeram a proposta, a gente chegou a sentar lá no Durval para almoçar e traçar a estratégia para isso. Só que quando a gente começou a mostrar a documentação, eles viram que a Macaé não fazia parte da lei de incentivo tributário, a substituição tributária, porque o medicamento ele é pago o tributo dele na fonte. Então, se eu não estou substituindo para a fonte, eu tenho que pagar aqui também, então vira subtributado. E outra, a fonte, que é o laboratório, perde o incentivo, se ele fizer negócio comigo. Então é um caos, né? Um pandemônio, vamos dizer assim, o nosso sistema tributário e de imposto de pagamento. A gente escuta muito que o Código Tributário, você precisa contratar uma empresa para fazer isso para você. Eu tenho 2 advogados, só tributarista. Vitor, a gente está quase chegando no final, 40 minutos voou, e eu preciso que você volte para a gente falar de um outro assunto que vai ser muito importante, que a gente falar de política mesmo, para a gente conversar sobre o ambiente da cidade, do estado. Eu acho que tem muito conteúdo para a gente trazer interessante, porque aqui fluiu muito rápido. E diz uma coisa que eu fiquei ainda na curiosidade. Você tem 2 empresas. A VV Consult e a Med Group Distribuidora de medicamentos e equipamento médico. Elas atuam em áreas separadas. Totalmente separadas. Quem quiser fazer contato com você, vai encontrar esse vídeo rolando por aí, pedaços do vídeo, tanto para contratar o seu serviço, quanto para procurar também ser um colaborador. Que você esteja aberto para isso também. Sim, a gente tem muitas vagas em aberto. Como é que isso? Como é que as pessoas te encontram? Como é que faz? Vou dar vários locais. Vai pausando aí, né? A VV Consult hoje ela tem 500 colaboradores espalhados pelo Brasil todo. A gente, hoje, felizmente, né, é uma coisa que eu falo com o Elbert, com o Rodrigo. Por que o nosso CAGED está tão bom? Né? Porque pela primeira vez na história, quem está contratando o CNPJ é de Macaé, não o CNPJ do Rio ou de São Paulo, porque antigamente contratava, uma empresa vinha para cá e contratava 100 pessoas, mas o número que aparecia para o CNPJ de onde estava a empresa, Rio, São Paulo. Né? Entendi. E hoje a gente tem uma empresa regional que está aqui na Praia Campista, que bate de frente com ela. Não precisa dessas empresas grandes entrar. A gente consegue bloquear essas empresas grandes entrar hoje pela força que nós temos, pela tal musculatura que eu criei durante todo esse período. Então hoje não entra mais forasteiro para cá. Para entrar tem que ganhar da gente. Para entrar por aqui, atender. Hoje a gente atende Revap São Paulo, atende o Espírito Santo todo, na engenharia do Espírito Santo, a logística de Búzios inteira nossa. Então, assim, são contratos grandes, volumosos, e por isso tem muitas oportunidades em aberto. Então, assim, para mandar um currículo para a VV Consult é rh@vvconsulting, né, TING no final, .com.br. Porém, ambas as empresas têm site, a www.vvconsult.com.br, lá tem informações para mandar currículo, entrar em contato. Na Med Group Distribuidora, www.medgroupdistribuidora.com.br, também tem todas as informações e e-mails. E eu recentemente criei uma rede nova, um perfil novo no Instagram, né? Meus perfis no LinkedIn, no Facebook estão lá, sempre coloco informações, anúncio de vagas também, quando o pessoal da minha equipe de departamento pessoal e recursos humanos não consegue encontrar o profissional, aí eles pedem ajuda da minha rede, porque a minha rede é muito grande, né? Aí eu anuncio lá rapidamente, aparece um monte de currículo. Então no Facebook Vitor Vargas e no LinkedIn Vitor Vargas você me acha fácil.
E eu recentemente criei um perfil novo aberto, meu perfil no Instagram é fechado, é muito pessoal. E aí também pode me achar no Instagram, que é o vitor.vargasoficial. E lá pode mandar um direct para mim, perguntar alguma coisa. E também o blog, rádio. Você é um homem de mídia também, né? Por isso que a entrevista fluiu maravilhosamente bem. Vitor, obrigado pela sua presença. Prazer te receber aqui no Raiz. Volta. Marcar um tempinho, a gente volta para falar só sobre política. Seguir nos outros caminhos que são tão bons também. Também gosto muito, desde criança mexendo com política também. Beleza, Vitor, obrigado. Nada, obrigado. É isso aí, hoje eu entrevistei Vitor Vargas aqui no Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.